professor Jair Barbosa. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui em Juazeiro do Norte falando com vocês. E estou muito contente de estar aqui. E eu sou nordestino, né? Sempre fico alegre em retornar à minha terra, né? Embora seja nordestino do Maranhão, né? Lá em cima, mais Amazônia do que propriamente aquilo que no imaginário a gente compreende por Nordeste, mas enfim. Muito obrigado pelo convite e o agradecimento à comissão organizadora e à Universidade Federal do Cariri. O meu texto, o tema da mesa é filosofia e literatura. O meu texto ele não se debruça especificamente sobre isso, mas eu tenho a impressão que dele dá para extrair algumas reflexões que permitem a gente encaminhar essa discussão, o debate, etc. E tal. O Jalê vai tratar mais especificamente desse tema na filosofia do Schopenhauer. Mas aqui, eu tenho a impressão que a gente não vai ficar perdido em relação a essa temática. O meu texto ele não é, digamos assim, um texto para especialistas, ou seja, ele não tem, digamos assim, o ranço técnico do texto estritamente acadêmico, mas também ele não é um texto, digamos assim, inteiramente acessível, digamos assim, ao leigo. Então, talvez em algum momento eu tenha de fazer alguma explicação. Ele está no meio termo entre o texto acadêmico e o texto, digamos assim, para uma pessoa que não é leitora de Schopenhauer, que é propriamente o filósofo no qual eu me baseei para trazer essa reflexão e, digamos assim, lançar o tema para a gente conversar sobre ele. O título do meu texto se chama Considerações sobre o alcance estético dos sentidos, acompanhadas, essas considerações, de um desafio satânico, ou Schopenhauer como filósofo acústico. E aqui fica até interessante, depois das duas músicas apresentadas, depois do seu texto, acho que ele se encaixa um pouco dentro da proposta que você trouxe. Então, na verdade, é uma reflexão sobre o alcance estético da visão e da audição, tanto na produção de obras de arte, quanto na fruição dessas obras de arte. Não só obras de arte, mas também naquilo que se refere à natureza. Pois bem, o texto tem 4 partes. A primeira parte é intitulada A Tradição Visual do Ocidente. A segunda parte é intitulada Schopenhauer e a Tradição Visual do Ocidente. Aí eu coloco Schopenhauer diante dessa tradição. A quarta parte tem o título Schopenhauer e a Música. E, por fim, eu teço algumas conclusões. O texto tem 8 páginas. Eu acredito que eu vou tentar me manter dentro dos 30 minutos. Se não der, você me avisa, eu corto. Depois a gente, no debate, retoma o texto. Pois bem, então, 4 partes do texto. Primeira parte, a tradição visual do Ocidente. Se por acaso o Satanás, ou como diz Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas, o arrenegado, o cão, o cramulhão, o galhardo, o temba, o azarápio, coisa ruim, o dubá-dubá, o rapaz, o tristônio, o não sei que diga, o que nunca se ri, os sem gracejos. Se por acaso o Satanás aparecesse numa dessas esquinas da vida e pedisse a alguém, sem sorte, para escolher entre a visão e a audição, porque o outro sentido perderia, essa pessoa muito provavelmente escolheria permanecer com a visão. De fato, a visão, desde a filosofia de Platão, com seu mundo luminoso das ideias eternas, os arquétipos platônicos, desde Descartes e a metáfora da clareza e distinção como critério do que é verdadeiro, passando por Kant e a metáfora do iluminismo, esclarecimento, Aufklärung, como um movimento filosófico, dentre outros, a visão, ia dizer, sempre foi o sentido mais elogiado, inclusive pelos filósofos. E isso refletiu-se em suas teorias do conhecimento, tendo repercutido nas artes e em nossas teorias sobre elas. Dessa forma, as artes visuais, bem como o prestígio que elas desfrutam no Ocidente, são examinadas e classificadas
em sua importância sob o signo de uma longa tradição filosófico-platônica, ou seja, a tradição da visão, a tradição da luz, a verdade como sendo algo luminoso. O Renascimento italiano, auge humano da representação visual, cristaliza essa postura, o que lapidariamente detectamos nos escritos teóricos de Leonardo da Vinci, ao defender a supremacia da visão e da pintura como arte. Mas, será que aquela possível escolha da maioria diante do desafio satânico seria a menos trágica? Pensemos. A visão permite-nos ver bem com a luz e mal sem a luz. É para nós um sentido predominantemente diurno. Já a audição permite-nos ouvir bem tanto na noite escura, quando a sinfonia da natureza nos invade, quanto durante o dia. Neste sentido, pode-se dizer, a audição é um sentido mais visceral. Inclusive, alerta-nos imediatamente sobre os perigos próximos e distantes, irmanando-nos plenamente ao entorno. Afinal, não é a audição o sentido instintivo da defesa? Da fuga pelo ruído, do perigo pressentido? Às vezes o sentido do ataque? Muitas espécies animais servem-se da audição para defenderem-se e até iniciarem um ataque. Muitos animais nem enxergam direito. Outros, de fato, quase não enxergam e servem-se da audição como guia do mundo. Morcegos, golfinhos, baleias, certos pássaros dispõem de um biosonar que lhes permite emitir ondas sonoras que, ao serem refletidas pelos objetos e pelas presas, auxilia-os a instintivamente calcular a distância e o tamanho deles. Por outro lado, um cego que ouve pode defender-se sim do perigo. Por exemplo, de um automóvel que se aproxima. Porque a audição desse cego que ouve, ela é de 360 graus. Já um surdo que vê, por vezes não consegue identificar um perigo próximo, pois sua visão não é de 360 graus. De fato, a nossa audição ela tem 360 graus, né? A nossa visão tem quanto? No máximo, digamos assim, uns 160 graus, por aí, né? Mas a audição, ela percebe por 360 graus. Contudo, quem possui visão e é destituído de audição tem o amplo espaço tridimensional à sua frente. Ou seja, percebe cores, volumes, distância, quer dizer, tem o mundo como sua representação na própria cabeça. Todavia, quem possui audição e é destituído de visão, pode fruir, por exemplo, a música de Brahms, o canto dos pássaros, para quem gosta de e consegue ouvir a natureza, o barulho das ondas, dos trovões que explodem de maneira sublime, dentre outros impressionantes acontecimentos acústicos. Vejam, não só música, mas também música na natureza. Enfim, trata-se de uma discussão que permeia a nossa apreciação das artes visuais, sobretudo arquitetura, escultura e pintura, e das artes auditivas. Poesia, considera a poesia também uma arte auditiva, que se serve de som, de palavra, de rimas, como você bem mostrou aí, esse esquema de rima, né, que é um esquema sonoro, não é mesmo? Então, a poesia está ali no meio termo entre a arte visual e a arte auditiva. E música. Agora, uma pequena observação técnica, só para poder prosseguir o texto. Nesse processo de ver, o olho trabalha basicamente com a luz, que é interpretada tanto como onda, segundo o Huygens, né, quanto como corpúsculo, segundo o Newton, tendo-se assim uma concepção dual da luz. A luz incidindo dentro do olho permite a percepção das cores e dos objetos. O branco, como se sabe, é a reunião de todas as cores, pois pode ser decomposta por um prisma nas cores do espectro, ou então observe-se um arco-íris, este grande prisma da natureza. Já o preto é a ausência de cor. E assim,
Com luz e cor, o mundo se revela. Ou seja, o olho e o cérebro atribuem distância, volume, profundidade aos objetos. Ora, com essa capacidade intelectual de criar volume e forma e atribuir 3 dimensões aos objetos distribuídos no espaço, não foi à toa, portanto, que a tradição ocidental costumeiramente atribuiu à visão e ao olho, bem como às artes visuais. Isso é uma obviedade, mas é interessante falar, né? Artes visuais dependem do olho e da visão. Não é à toa, portanto, que a tradição atribuiu ao olho, à visão, bem como às artes visuais, primazia em relação a todos os demais sentidos e a todas as demais formas de arte. Porque melhor manifestaria o mundo tal qual ele é. Quer dizer, as artes visuais seriam o espelho fiel da natureza. E isso podemos comprovar exemplarmente, de um lado, no Renascimento italiano, que retoma a cultura visual greco-romana. De outro lado, por exemplo, pela pintura neerlandesa do século XVII, verdadeiros estudos de botânica, como, por exemplo, a pintura de Ruiz Dael, aquelas paisagens que ele faz, como na pintura de retratos, que temos, por exemplo, em Vermeer. Mas, enfim, tem toda uma tradição de retratos de paisagem que tentam atribuir à pintura o papel de uma espécie de espelho fiel da natureza e, portanto, a visão como o sentido que melhor apreenderia o que seria o mundo. Bem, agora, segunda parte, Schopenhauer e a tradição visual. Schopenhauer não deixa de prestar o seu tributo a essa tradição, por conta do crucial papel que a visão assume em toda a sua teoria do conhecimento. Vale dizer, a intuição empírica do mundo, a percepção do mundo, é um complexo processo no cérebro que, trabalhando com dados exteriores, isto é, as sensações dadas nas formas a priori do conhecimento, fabrica uma imagem. Então, basicamente, como é que o Schopenhauer compreende a percepção de um objeto? Ele, kantiano que era, vai dizer o seguinte, que no nosso entendimento, o Kant trabalhava com 12 categorias. O Schopenhauer permanece apenas com uma categoria da teoria do conhecimento do Kant, que é a categoria de causalidade. Então, o que ele faz? Se no Kant nós temos entendimento que tem conceitos e sensibilidade que recebe os dados do exterior, e esses dados do exterior são depois pensados pelo entendimento, que aplica suas categorias a esses dados, em Kant, o Schopenhauer vai unificar essas duas faculdades e vai dizer que, na verdade, as categorias são apenas uma de causalidade e, junto com o espaço e o tempo, que já estão a priori no entendimento, ou cabeça, o cérebro, como ele diz, esse tempo, esse espaço e essa causalidade, que ele também chama de princípio de razão, é o que permite que, a partir dos dados que não são dados da exterioridade, eu consiga ver o mundo. Então, digamos assim, ver é um complexo processo cerebral com que o entendimento, trabalhando a priori com os dados fornecidos da exterioridade, aplica espaço, tempo e causalidade, e assim eu tenho propriamente a percepção de um objeto. Ou seja, o entendimento fabrica a imagem. Por isso que para ele a intuição ela é intelectual. Intuição, ou seja, visão do mundo. Tais imagens, aparências ligadas entre si, constituem a realidade empírica ou efetividade, que é assim um fazer efeito do sujeito que conhece, que intui logo que vê. Por isso, posso dizer que a intuição, no pensamento de Schopenhauer, ela é intelectual. A partir das intuições, a razão abstrai elementos comuns do que foi intuído e forma os conceitos, que assim são definidos como representações de representações. Essas intuições, ou seja, esses dados do exterior, que são trabalhados a priori pelo entendimento, o Schopenhauer chama essas intuições ou visões de representações. Por isso aquela famosa frase de abertura do livro dele, da obra principal dele, que vai até no título, né, esse termo, o mundo é minha representação. Né? O título da obra principal dele é o mundo como vontade, como representação. Essa representação é o quê? É a visão, é a intuição do mundo. Primariamente, nós temos essas representações. E depois, a razão trabalha com essas representações e cria os conceitos.
Então, os conceitos são representações de representações. A partir das intuições, portanto, a razão em Schopenhauer abstrai elementos comuns do que foi intuído e forma os conceitos que são assim definidos como representações de representações. Desse modo, no seu tributo empírico-visual que presta ao empirismo, portanto, tendo em mente a base concreta do conhecimento, Schopenhauer, no primeiro momento, de maneira coerente, confere ao sentido e alcance da visão, e a expressão é dele, a primeira posição na hierarquia dos sentidos. E eu cito: a visão ocupa a primeira posição, na medida em que sua esfera é mais ampla e sua receptividade é a mais refinada. Isso baseado no fato do seu estímulo ser um imponderável, ou seja, algo quase não corpóreo, um quase ocupa hierarquicamente, a expressão é dele, a segunda posição. Então, numa hierarquia do sentido, quais são as primeiras posições? Número 1, visão. Número 2, audição. Portanto, nesse contexto que eu estou expondo aqui, da tradição visual do Ocidente, ele está prestando o seu tributo. Então, qual seria a inferência natural disso daí? Que as artes visuais ocupariam, obviamente, a posição superior numa hierarquia das artes. Coerentemente, ele teria que fazer essa conclusão. Não é? Deveríamos esperar isso, porque se a visão é o primeiro sentido, portanto, as artes vinculadas à visão, as artes visuais, deveriam ocupar a primeira posição. Pelo menos o leitor espera isso. Segue-se na ordem nessa hierarquia que o Schopenhauer estabelece entre os sentidos, o tato, o olfato e o paladar. Mesmo no domínio da sua metafísica do belo, a sua estética, em termos clássicos, né, no qual saímos do mundo odierno, essa caverna platônica de sombras, que é o mundo da efetividade, da realidade, e entramos na exposição da série excelsa das belas artes que ele faz, cabe ainda à visão a primazia, ou seja, tem-se na sua metafísica do belo, na sua estética, a intuição estética. A intuição estética para ele é diferente da intuição do mundo empírico. A intuição estética para o Schopenhauer é a intuição daquilo que ele chama de ideia, de arquétipo platônico. Ou seja, segundo ele, o sujeito dotado de capacidade artística, de algum modo todos nós estaríamos dotados de capacidade artística, apenas o gênio, no sentido de ter um poder maior de intuição estética. Então, o que é a intuição estética para o Schopenhauer? É você retirar um objeto dessa horizontalidade fenomênica em que ele está encadeado temporalmente um em relação ao outro e fazer um corte vertical nessa horizontalidade. E aí perceber naquele objeto um representante da classe a qual ele pertence, ou seja, da espécie a que ele pertence. Portanto, nesse sentido, quando o Rafael pinta o rosto de uma Madonna, ele não está pintando uma pessoa específica, embora ele tivesse se servido de um modelo específico. Ele está pintando um aspecto da ideia de humano. Então, isso para ele é a intuição estética, é aquela capacidade de você retirar um objeto da sua temporalidade, do seu encadeamento cotidiano e elevá-lo a uma luz que o faça representar a classe de objetos ao qual ele pertence. Isso é a criação artística para ele. Aí depois o artista reproduz isso numa obra de arte. Então isso porque o gênio artístico apreende a ideia de determinado objeto que contempla, isola-o em sua fruição, no momento especial de integração com a natureza, e depois repete essa ideia numa obra de arte, que é assim definida como exposição de ideias. Depois essa ideia pode ser na obra contemplada pelo espectador dotado de gênio. E assim, sob o signo da visão, desenvolve-se boa parte da filosofia de Schopenhauer. O mundo é minha representação, o mundo é minha intuição, o mundo é minha visão. E a partir dessa visão, eu trabalho conceitualmente com esses dados. Portanto, nada mais clássico. Dessa forma, se o autor seguisse a sua hierarquia do sentido, como eu adiantei, as artes visuais, ou até mesmo a poesia trágica, como encenação, teriam de permanecer com a primeira posição na hierarquia das artes, pois o alcance perceptível do objeto estético visual, em termos de impacto, depende, obviamente, do alcance do sentido a partir do qual é produzido e ao qual se dirige. Ora, como a visão teria maior alcance,
do pensamento dele, ele teria de concluir que as artes visuais também teriam impacto perceptivo mais profundo que as artes auditivas. E assim seriam superiores hierarquicamente. Terceira parte, Schopenhauer e a música. Contudo, não é assim. Surge um momento, precisamente no final do terceiro livro de sua obra magna, O Mundo como Vontade como Representação, na seção 52, no qual, surpreendentemente, a audição ganha estatutos até então insuspeitos, subvertendo a hierarquia tradicional dos sentidos, conquistando assim a primeira posição, fazendo com que o filósofo se distancie da tradição consagrada. Trata-se da exposição da música como arte suprema. Tão suprema que é colocada acima das outras artes, acima até mesmo da poesia, que pode ser vista como arte também visual. Porque é uma linguagem, diz ele, tão universal, cuja distinção, ele prossegue, ultrapassa até mesmo a do mundo visual. Enquanto pelas artes visuais ainda apreendemos uma cópia das ideias na platônica, né? Que é o conteúdo da arte para ele, na arte dos sons sentimos, segundo ele, sentimos e compreendemos, sem poder explicar porquê, a expressão direta da vontade como coisa em si. E aqui cabe um parênteses. Para ele, como eu havia dito, o mundo é minha representação, é minha intuição, é minha visão. Só que esse mundo é um mundo temporal, é um mundo de transitoriedade, é o mundo heraclitiano do constante devir, ou seja, nunca se entra duas vezes no mesmo rio. O rio já é outro e nós já somos outros. Por oposição a esse mundo, existiria o mundo das ideias, segundo Schopenhauer, que é o mundo arquetípico e eterno, o mundo da eternidade. E aquém disso, existe aquilo que ele, numa linguagem kantiana, chama de coisa em si. Só que a coisa em si, ela não é visual. Ela não é perceptiva pela audição, pelo olfato, pelo paladar, etc. E tal. Mas ela pode ser sentida no corpo, e o que dá sinal dela é justamente o sentimento. Então o mundo é minha representação, mas ele é também vontade. E a vontade, para o Schopenhauer, é justamente o que subjaz a isso que me aparece. Então, para ele, o núcleo do mundo é a coisa em si do mundo, é isso que ele chama de vontade. E as artes visuais não têm condição, e nem a poesia, elas têm condição de expor o que é a vontade. Elas expõem uma tradução do que seria este em si do mundo. Expõem uma cópia privilegiada que é deste em si do mundo, mas não propriamente este em si. Eu já adianto para você que a capacidade de expor este em si vai caber justamente à música. Por isso que ele vai dizer, a música é a linguagem direta dessa vontade, a linguagem direta da coisa em si. Daí, ele dizer que poderia não haver mundo, mas haveria música. Por quê? Porque a música é que melhor traduz o que é a vontade. Aliás, a vontade, essa coisa em si, ela canta. Então aí você já consegue, já estou adiantando propriamente a conclusão do meu texto. É interessante que o Nietzsche depois, muito astutamente, ele vai cunhar uma frase que o liga diretamente a essa frase do Schopenhauer, que poderia não haver mundo, mas haveria música, quando ele diz o seguinte, que sem música a vida seria um erro. Então é interessante você fazer essa ligação entre os dois. Mas deixa eu concluir aqui essa terceira parte e vou finalizar. Pois bem, essa vontade, a coisa em si, portanto, retomando, era de se esperar que ele atribuísse às artes visuais a posição suprema, mas não é o caso. Então, essa vontade, a coisa em si, exprime-se na linguagem dos sentimentos, não patológico da esfera privada, mas o sentimento em sua universalidade. Ademais, citação, essa íntima referência da música à essência verdadeira de todas as coisas, explica o fato de que, quando soa uma música que combina com uma cena, ação, acontecimento, cercania, como que nos revela o sentido mais misterioso dos mesmos, entrando em cena como o comentário mais correto e distinto deles. Note-se, a experiência auditiva no pensamento de Schopenhauer
nos faz apreender o sentido da experiência visual. Eu vou repetir. A experiência auditiva faz-nos apreender o sentido da experiência visual. Trocando em miúdos, vamos pensar na clássica cena do Hitchcock, do Norman Bates, em Psicose, quando ele vai lá apunhalar a moça, a cena do banheiro, ele está tomando banho. Ele chega com um punhal, ele apunhala a moça, e curiosamente, vocês devem se lembrar, para quem assistiu o filme, quem não assistiu, assista, que a moça, o que nós ouvimos não é propriamente o grito da moça, mas uns acordes de violino. Ou seja, o Hitchcock achou que, para melhor transmitir o sentido daquela cena, era melhor recorrer à música. E, não indo mais contemporaneamente, eu acredito que melhor traduz esse tipo de proposta de compreensão do visual pelo auditivo é o Spielberg. Da primeira à última cena dos filmes do Spielberg, o que a gente tem é música o tempo inteiro. Ou seja, é necessária a música para que compreendamos a história. Entretanto, o ponto mais elevado desse Schopenhauer acústico, portanto, Schopenhauer como filósofo acústico, não como filósofo visual, é a equivalência que ele faz entre os sons e o espectro dos reinos naturais. Há um paralelismo entre eles. Assim, teríamos uma espécie de música cósmica. Compreende-se por meio do sensório metafísico, que é a audição, que o mundo que aparece diante do indivíduo é primariamente compreensível, leia-se, audível, via tons, dos graves aos agudos. O baixo o faria ouvir a natureza inorgânica, equivalendo à massa planetária sobre a qual tudo se assenta, e a partir do qual tudo se eleva e desenvolve. O conjunto das vozes intermediárias, diria Schopenhauer, que se situam entre o baixo contínuo e a voz condutora que canta a melodia, poder-se reconhecer a sequência das demais ideias nas quais essa coisa em si, que é a vontade, se manifesta. Sendo que as vozes mais próximas do baixo corresponderiam ainda aos corpos inorgânicos, e as vozes mais elevadas corresponderiam aos reinos vegetal e animal. Traduzindo, de algum modo, uma música ela é capaz, através do baixo, do agudo, dos sons que ali são tocados, ela é capaz, o ouvido é capaz de traduzir através desses sons a natureza inteira. O baixo ou o grave corresponderia àquela coisa mais abafada que é o mundo inorgânico ou a massa planetária. À medida que você vai aumentando a voz, né, aí você vai chegando nas outras espécies da natureza, o inorgânico, o animal e, por fim, o humano. Portanto, você consegue ter, pela música, uma compreensão do que seria a natureza na sua integralidade. O complemento 39 da sua obra principal, ou seja, o tomo 2 de sua obra principal, é ainda mais explícito ao retomar o assunto. Eu cito: as 4 vozes de toda harmonia, portanto, baixo, tenor, contralto e soprano, ou tom fundamental, terça, quinta e oitava, correspondem às 4 gradações na escala dos seres. Logo, ao reino mineral, que é o baixo, ao reino vegetal, que é o tenor, ao reino animal, que é o contralto, e ao humano, que é justamente o soprano. Lembrando que essa interpretação que o Schopenhauer está fazendo, baseada na voz, pode ser transposta para qualquer instrumento musical, de acordo com a proximidade de cada instrumento, de cada um dos tipos de voz. Musicalmente falando, a voz humana mesma não passa de um instrumento musical. Aí eu cito Schopenhauer: a voz humana é, para a música, originária e essencialmente apenas um tom modificado, tanto quanto o tom de um instrumento. Por isso, fim de citação, por isso que o Schopenhauer não gostava das óperas demasiado verborrágicas que ele identificava na ópera wagneriana. Ele gostava de música que você possa compreender sem precisar prestar muita atenção na letra. A letra tem que ficar em segundo plano, o importante é o som. Mesmo que haja vozes, o importante é o tom da voz, não o que ela está dizendo.
porque a própria voz já é um instrumento musical. Isso poderia ser verificado, pense vocês, no caso da Nona Sinfonia do Beethoven, a Sinfonia Coral, na qual podemos perfeitamente ignorar os versos de Schiller que o Beethoven acrescentou no final e abandonarmos ao pleno impacto sonoro do coro, sem precisar, em termos estéticos, entender o que o coro está ali cantando. E aí eu concluo essa parte, e aí vou encerrar o texto nas minhas considerações finais. No complemento 37 ao tomo 2 da sua obra principal, a poesia, que em parte é auditiva, portanto, arte auditiva, e a música são louvadas num cenário de desvantagem das artes visuais. Então vocês percebem, incoerentemente, o Schopenhauer está colocando a música como arte suprema. Eu cito: as obras da poesia exercem um efeito muito mais forte, profundo e universal que o dos quadros e das estátuas. De fato, ele prossegue, quadros e estátuas deixam os povos quase sempre totalmente frios e, em geral, são as artes plásticas as que exercem mais débil efeito. Vejam, isso é um sujeito que enalteceu a visão. Ele prossegue, disso dá prova especial a tão frequente descoberta de quadros de grandes mestres em residências privadas e em localidades de todo tipo, onde eles, através de muitas gerações, permaneceram pendurados na parede, não propriamente em porões e ocultos, mas simplesmente despercebidos, portanto, sem efeito. No meu tempo em Florença, diz ele, em 1823, foi até mesmo descoberta uma Madonna de Rafael, que por anos a fio ficou pendurada na parede da sala de serviço de um palácio. E isso acontece entre os italianos, essa nação a mais bem agraciada dentre todas com o senso da beleza. O que comprova quão pouco direto e imediato é o efeito das obras de artes plásticas. E que sua apreciação, muito mais do que a de quaisquer outras artes, requer formação e conhecimento, ou seja, cultura. Por outro lado, uma bela melodia que toca o coração faz infalível a sua viagem ao redor do mundo. E uma poesia esplêndida viaja de povo em povo. Fim de citação. Quer dizer, o efeito da arte auditiva é imediato. A música é a linguagem direta da coisa em si. É a coisa em si que está cantando. E se a música é boa, prescinde de formação cultural. Portanto, indiretamente podemos inferir que ver uma forma de arte representativa e fruí-la exige mais cultura do que ouvir música e fruí-la, pois o efeito desta última, caso toque o coração pela melodia, é infalível. Bem, eu vou concluir, a minha conclusão é rapidinha, né? Mais uma página assim só. Então, concluo aqui esse tema para a gente conversar depois. Então, conclusão, quarta e última parte, uma página, portanto é rápido. Comecei citando o diabo, via Guimarães Rosa, ao imaginar um terrível desafio por ele proposto. De modo geral, todos preferem a visão, por boas razões. Afinal, somos educados a ver a tridimensionalidade do espaço colorido como se fora o mundo mesmo. Nos dias de hoje, dominado pela inflação das imagens, sobretudo publicitárias, somos mais do que nunca, em primeiro lugar, educados para ver. Segue-se disso uma relativa repressão da audição, com o que, como diz o maestro Barenboim, costumeiramente ouvimos, mas não escutamos o que ouvimos. Porém, terminamos por nos surpreender que, apesar de prestar seu tributo à tradição filosófica ocular do Ocidente, Schopenhauer ainda assim permite-nos pensar algo filosoficamente novo na tradição. A radicalidade do que aprendemos por ela, ou seja, a audição como um sentido visceral que nos leva para além das imagens do mundo, para além da representação do mundo. Vale dizer, leva-nos àquilo que subjaz às imagens mesmas, ao que há de quintessencial nelas, que no caso dele é a vontade
como essência cósmica de todos os seres. Embora no domínio da sua teoria do conhecimento, de Schopenhauer, a explicação da origem da intuição empírica ligue-se à tradição, e de fato a obra magna dele começa com essa frase: o mundo é a minha representação. E não poderia ser diferente, afinal ele tem que mostrar como temos representações e depois destas conceitos, linguagem. E no domínio da sua estética, tal tradição ainda se faz presente no que concerne a série das artes visuais. Entretanto, no fecho final do seu pensamento, eu acho que isso merece que a gente se debruce numa reflexão, cabe ao ouvido a primeira posição entre os órgãos sensórios. Pois a música tem um alcance mais profundo, toca mais forte que qualquer coisa o nosso mimo peito. Sendo assim, a arte superior, a linguagem universal dos sentimentos, que nos abre a porta para aprender a significação mesma do mundo. Com isso, o autor relê, em nova chave, uma antiga e bela página filosofal atribuída aos pitagóricos, qual seja a da assim chamada harmonia das esferas celestes. De fato, Pitágoras e o pitagorismo, com eles dá-se a descoberta de uma ordem numérica inerente ao som. Essa ordem possibilita uma analogia entre duas séries, a do som e a do número. Daí infere-se um princípio universal extensivo a outras ordens, como a dos astros. Ou seja, se a ordem dos números e a do som se confundem para os pitagóricos, e a disposição dos astros, dos órbes celestes, por sua vez, segue um padrão numérico, segue-se que a ordem dos astros confunde-se com a musical. E assim, os planetas aparecem dispostos no universo como escala. Logo, há uma música tocada pelos astros e pelos céus. Entretanto, mesmo com esse fundo pitagórico, em Schopenhauer a música jamais se reduz a uma ordenação numérica. Com isso, o autor faz uma reinterpretação da frase de Leibniz de que a música é um exercício oculto de aritmética no qual a mente não sabe o que está contando. Exteriormente, diz Schopenhauer, esta frase é uma frase correta, pois em sua casca a música deixa-se compreender por relações numéricas. Contudo, considerada a fundo, isto é, levando-se em conta o que se exprime pela arte dos sons, a frase de Leibniz soaria melhor com os seguintes termos: a música é um exercício oculto de metafísica no qual a mente não sabe que está filosofando. Era isso que eu tinha a dizer, propus esse tema para todos. Obrigado pela atenção.